Oi, tudo bem? Meu nome é Vitória e esse aqui é o canal Mini SOS. Nesse vídeo nós vamos responder a uma pergunta muito difícil para mim, que é: como honrar pai e mãe quando o ambiente dentro de casa é muito difícil ou tóxico? Antes de entrar propriamente na resposta, eu queria dizer que o meu conhecimento nesse assunto é puramente teórico, porque graças a Deus eu tenho pais ótimos e as pessoas podem, né, principalmente quem me conhece, apontar a mão o dedo na minha cara e falar: ah, pra você é fácil, porque os seus pais são maravilhosos e eles cuidam de você e eles vivem a sua vida junto com você. Mas eu gostaria, se me permitissem, de dividir o meu conhecimento teórico, né, da Bíblia sobre isso e também dos testemunhos que as pessoas que passam por isso, né, contaram para mim ou eu vi acontecer e passar para vocês o que eu aprendi nesse tema durante a minha vida vendo acontecer com outras pessoas, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria de ler junto com vocês Êxodo 20, versículo 12, que diz: honra teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o próprio Deus que fala isso para Moisés, que passa para o povo, e é um mandamento para a humanidade. Na verdade, para todo mundo que quer servir ao Senhor. E esse mandamento, na verdade, assim, os 10 mandamentos, eles são divididos em dois, né? Jesus resume eles em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Honrar pai e mãe, ele é um híbrido, tanto que ele é o quinto mandamento, ele tá ali no meio dos dois, que acaba nos trazendo um ensinamento. Por quê? Os nossos pais, eles são nossos próximos. Então, amar ao próximo como a ti mesmo e amá-los está ali no mesmo pé, né? Pé de igualdade. Só que os nossos pais, eles são a primeira autoridade que nós conhecemos em vida. E por muitos anos, eles são a única forma que a gente consegue de nos relacionar com Deus. Eles representam Deus na nossa vida nos nossos primeiros anos de vida. E é uma autoridade que Deus colocou na nossa vida desde da nossa concepção. Então, honrar os nossos pais é como honrar a Deus. Então, é muito importante a gente levar esse tema muito a sério. Mas eu entendo que quando existe um relacionamento conflituoso, né, entre os pais e os filhos, fica um pouco difícil de conceber até onde a honra, até onde pode haver um limite para se preservar, não é verdade? Mas eu gostaria de lembrá-los do exemplo de Davi. Davi, ele não era amado pelo pai dele, né, o Jessé. Ele não era um filho muito próximo dos pais. Ele era colocado sempre à distância. Quando Samuel chega na casa de Jessé para orar pelo próximo rei, Jessé nunca imaginou que fosse Davi, e mesmo quando Samuel fala que queria todos os filhos na casa, Jessé não chama Davi. Mesmo que fosse para ver o irmão ser ungido rei, ele não foi convidado. Então, por aí nós vemos que Davi não era um filho muito querido, ele não tinha um ambiente muito saudável em casa, né? Nós vemos que ele tinha, assim, questões familiares. Mas ainda assim, Davi honra os pais. A gente percebe que todas as missões que o pai de Davi, né, todas as missões que Jessé dá para Davi, ele cumpre e ele dá o seu melhor para que ele consiga se sair da melhor forma possível dentro da missão que o pai dele dava para ele. E nesse momento, Deus vê e honra, e Davi não deixa que esses sentimentos venham atrapalhar a fé dele. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. O primeiro pai que nós devemos honrar é o Pai Celestial, certo? Então o pai que não vai te abandonar, que nunca vai te deixar na mão, é Deus. Então ele é o primeiro que deve ser honrado na sua vida. Mas
dependendo de como é a sua forma, né, de interação com seus pais, às vezes, honrar pai e mãe vai ser cuidar deles se eles precisarem, sim, tanto financeiramente quanto se tiver alguma questão de saúde, mas dependendo de como for o relacionamento de vocês, é manter a distância e fazer melhor do que eles fizeram, ser uma pessoa mais honrada do que eles jamais foram, sabe? Fazer com que o ciclo de pecado se encerre neles e que você comece uma nova história, honrando eles, sendo melhor do que eles. Então, se os seus pais não te dão bons exemplos dentro de casa, você vai ser um exemplo melhor para eles. Talvez eles se tornem pessoas melhores através da sua vida. E isso é uma honra. Então, honrar os pais de acordo com o seu carinho por eles fica muito fácil. Eu vou honrar os meus pais porque eles são legais. Mas talvez Deus tenha te dado uma missão mais difícil. Mesmo com, apesar dos pais que você tem, você continuar tendo honra. Então, ser uma pessoa melhor, fazer com que eles se tornem pessoas melhores, isso não é uma responsabilidade sua, tá? Isso pode acontecer de acordo com o seu testemunho e você acabar fazendo com que eles se tornem melhores. Mas, independente disso, você tomar decisões melhores do que eles, à luz da Bíblia, já é uma honra. E sempre ser um canal de bênção, não só para eles, mas como todas as pessoas à sua volta. Isso é honra. Você não precisa necessariamente, mesmo após, né, a fase adulta, continuar ali perto deles, convivendo todos os dias. Às vezes a convivência não é possível. Às vezes a convivência, né, se torna uma situação muito difícil de lidar e se afastar seja a forma mais tranquila de viver. E tá tudo bem. Só que isso não pode fazer com que você não consiga ajudá-los futuramente se eles precisarem de você. E também não pode te causar um bloqueio para que você não seja pai e mãe melhor do que o que você teve. Então, assim, eu espero de verdade que, apesar da família que te trouxe ao mundo, você consiga construir família infinitamente mais feliz, infinitamente mais abençoada a partir de você. Que você consiga construir uma família abençoada na presença do Senhor. Isso também é uma honra, não só aos seus antepassados, como a sua própria trajetória. Você merece uma família bem estruturada e que você consiga trazer essa família bem estruturada à realidade através das suas escolhas. Isso também é honrar pai e mãe, honrando os seus antepassados e honrando a sua história. Então, que possamos ser pessoas melhores, que possamos criar, né, famílias mais estruturadas para que esse tipo de pergunta não seja mais corriqueiro, que a próxima geração não tenha esse problema de saber como honrar pai e mãe, mesmo tendo uma família disfuncional, mas que todas as pessoas consigam ter famílias estruturadas e que sejam, na presença do Senhor, ensinados desde pequenos como honrar pai e mãe, pais que também honraram a própria família. Amém? Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida. Tchau, tchau e até a próxima.